Fala, meu pessoal, seja bem-vindo aí à videoaula de número 2 aí do módulo 2 de eletricidade aplicada. A gente vai continuar falando aqui de estrutura atômica com ênfase agora aqui na eletrosfera. Então a eletrosfera, a gente viu aí na videoaula de número 1, a gente falou sobre a estrutura atômica na parte inicial. A gente estava falando aqui dos componentes, né, dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, as cargas positiva, negativa e nula. Aqui a gente continua falando da estrutura atômica, mas dando ênfase aí na eletrosfera, que são essas linhas aqui, ó, que é a volta que os elétrons fazem aqui em torno do núcleo. Então, o que é a eletrosfera? São camadas ou órbitas formadas pelos elétrons que se movimentam em trajetórias circulares em volta de quem? Do núcleo. Então, você pode observar aqui que o núcleo exerce uma força de atração entre os elétrons. Então, é por isso que esse elétron não sai daqui para lá, ou para cá, ou para cá. Porque existe uma força de atração entre esse próton, que é uma carga diferente, não é isso? É uma carga oposta. Lembra lá da primeira videoaula, os opostos se atraem? Então, se aqui eu tenho uma carga positiva, que é do próton, e aqui é negativa, então os elétrons não conseguem sair dessa órbita aqui, ó, afora. Por quê? Por causa da força de atração do núcleo. Então, entre o núcleo e o elétron, né, e a eletrosfera vai haver aí essa força de atração com os elétrons, conservando os elétrons na órbita definida de definidas camadas, semelhante ao sistema solar. Você tem ali a Terra girando em torno do Sol e em torno dela mesma. Por que a Terra não sai espaço sideral fora? Porque existe uma força de atração aí do Sol que mantém essa Terra, esse planeta na sua órbita. Então é dessa forma que acontece também no sistema solar. Então olha só, nem todo átomo possui a mesma quantidade de camada. Então nessa representação aqui você pode ver bem que o átomo de cobre, nessa representação aqui, entre esse, o melhor condutor aqui é o cobre, olha só. Ao sódio, quantidade de elétron, a quantidade de camada. Então, quanto mais elétron, maior a quantidade de camada. E menor a força de atração exercida pelo núcleo. Então, no caso, os prótons aqui, ó, ele tem uma menor força de atração por esses elétrons. Por quê? Porque tem uma quantidade maior de elétrons. Então, quando mandar mais elétrons aqui para dentro, aí o condutor vai conduzir bem, porque não vai ter tanta resistência à passagem dos elétrons. Aqui já vai ter uma resistência maior, aqui também. Então você pode ver que o cobre nessa representação aqui é o melhor condutor. Só a título aí de informação, o melhor condutor na nossa temperatura aqui da Terra, temperatura da Terra, o melhor condutor é a prata com 108%, depois vem o cobre com 70% de condutividade, o cobre com 100% de condutividade, depois vem o ouro, a esse sim com 70%, alumínio 60% e o ferro puro 17%. E a gente tem o titânio com 1% de condutividade. Então você vê que o cobre não é o melhor condutor que existe, ele é o mais utilizado, o cobre aqui, beleza? Vamos lá. Então, o que faz uma matéria ser tão diferente da outra? A distribuição de prótons, nêutrons, elétrons é que vai fazer essa diferença. Então, quanto mais elétron, maior o número de camadas, menos força de atração, mais elétrons livres, mais instável eletricamente e mais condutor é o material. Agora, ao passo que quanto menos elétrons, menor o número de camadas, mais força de atração exercida pelo núcleo, menos elétrons livres, mais estável eletricamente e mais isolante é o material. Então, quanto menos elétron, maior resistência esse material vai apresentar para a passagem da corrente elétrica. Pessoal, a gente vai ficar aqui nesse vídeo aqui, a gente vai encerrar aqui para não ficar muito longo, e aí a gente na próxima videoaula de número 3, módulo 2, eletricidade aplicada, a gente continua falando aí de circuito elétrico, beleza? Um forte abraço do seu amigo Tom e fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.